Bom dia para você. Mais uma vez estamos aqui para mais um assunto em análise. Hoje é véspera de Natal, comemorado aí mundialmente. Não todo mundo, né, mas grande parte do mundo comemora hoje aí a véspera de Natal, né, que seria aí o nascimento de Jesus Cristo, tá? Antes de tudo, gostaria de esclarecer que na verdade Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, tá? Não nasceu no dia 25 de dezembro. Não se sabe a data exata do nascimento de Jesus, tá? Não foi em dia 25 de dezembro. Esse dia 25 de dezembro, ele era o dia do venerável dia do Sol. Era o nascimento do Deus Sol dos romanos, tá? Então, o dia 25 era o nascimento do dia Sol, chamava Venerabile Dii Solis. E esse dia ele foi cristianizado, né? Pela igreja primitiva, pela igreja católica, né? Quando ela se tornou a igreja do Estado romano, ela cristianizou esse dia e transformou esse dia, que era um feriado romano, dia do sol, em dia do nascimento de Jesus, em alusão ao que a Bíblia diz que, né, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Mas o que importa é que esse, não, na verdade, não é o dia do nascimento de Jesus. Tá? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não há nenhuma prova na Bíblia que Jesus nasceu nesse dia. Tá certo? Então é um dia, como eu disse, era um dia do dia do nascimento do sol, né? Venerabile Dia Solis. Era o dia do Deus Sol dos romanos que a Igreja Católica cristianizou. Ela pegou esse feriado aí e cristianizou ele para todo o cristianismo, tá bom? Em alguns países, o dia de Natal, na verdade, não é no dia 25 de dezembro. É no dia 6 de janeiro, por exemplo, na Rússia e nos países aí de religião ortodoxa, onde a Igreja Católica Ortodoxa ela tem ali a sua prioridade. Nesses países, principalmente o mais conhecido é a Rússia, lá o Natal é celebrado no dia 6 de janeiro, tá bom? Dia 6 de janeiro que é celebrado o Natal lá, e não no dia 25. Mas nós não estamos aqui para falar sobre o feriado, nós estamos aqui para falar de um assunto interessante. Vamos analisar um assunto aqui, porque muitas pessoas já se perguntaram, pessoas que acreditam, pessoas que leem a Bíblia, que acreditam no que a Bíblia diz, se perguntam sobre uma coisa muito interessante sobre o nascimento de Jesus. Nós vamos ler lá, Lucas capítulo 2. Lucas no capítulo 2, eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia, seja qual Bíblia for, qual igreja que você frequente, não interessa. Você tem uma Bíblia em casa, abre a sua Bíblia agora, Lucas 2, a partir do verso 1. Eu estou aqui com a minha Bíblia, tá? Mas pode ser qualquer Bíblia. Lucas 2, a partir do verso 1, eu vou ler. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam se alistar, cada um em sua própria cidade. E assim subiu José da Galiléia, na cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque pertencia à descendência de Davi. Temos um adendo aqui. No caso aqui, José, ele pertencia à tribo de Judá, mas ele morava numa cidade que estava bem longe dessa tribo, que era a cidade de Nazaré. E ele pertencia à tribo de Judá e ele era nascido na cidade de Belém. Então, para alistar, todo judeu deveria voltar à sua cidade de origem para se alistar. Na verdade, eu acho que era como se fosse um recenseamento, né? E a pessoa devia lá dar o seu nome lá, tal, nascido aqui na cidade. Ok? Então, José foi obrigado a fazer isso por causa de um decreto que foi um decreto do imperador César Augusto, o imperador romano. Esse decreto não atingia só a Judéia, ele atingia todos os países, todas ali as terras, os reinos em que César tinha, ele era imperador, que ele imperava, que ele governava. E a Judéia era um desses reinos, então todos foram obrigados a fazer esse recenseamento aí. Então ele subiu, né? Ele foi lá para Belém, e verso 6, a fim de alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriu-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Todo mundo sabe disso aí. Jesus, na verdade, ele nasceu numa estrebaria, tá? E ele foi colocado numa manjedoura. Sabe o que é manjedoura? Manjedoura era um coxo, tá? Um coxo, para vocês entenderem o que é uma manjedoura, era um coxo.
Quem já frequentou, por exemplo, aqui eu moro aqui em Confins, aqui próximo aqui, em Pedro Leopoldo, tem, a gente chama de restaurante Pé da Vaca, a subida de Pedro Leopoldo, entre Pedro Leopoldo ali e Matozinhos. Se você nunca foi lá, vai lá, você vai saber o que é um coxo. Lá tem os animais, né? Os animais pastando lá, tem camelo, acho que camelo não, mas tem cabrito, tem bois, tem vacas. E aí lá você vai ver o que é uma manjedoura. Na verdade é um coxo, tá? Era um coxo um pouco diferente, mas era um coxo. Então Jesus foi colocado ao nascer num coxo, porque não tinha lugar para eles lá na estrebaria. Na estrebaria não tinha lugar para eles. E aí ele foi colocado ali num coxo, ok? Como se fosse um berço. Verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a noite. E apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor cercou de resplendor e ficaram atemorizados. O anjo disse: Não temais, eu vos trago notícia de grande alegria, e que o será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e ele vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com um anjo a multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens aquele que é bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos a Belém. Vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos revelou. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Depois de ouvir, divulgaram a palavra acerca do menino lhe fora dita. Todos que ouviram maravilharam-se de que os pastores diziam. Maria, porém, guardava essas coisas no coração, refletindo sobre elas. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes for anunciado. Muito bem. Nós vemos aqui a história do nascimento de Jesus. Jesus nasceu numa estrebaria. Você já se perguntou por que Jesus teve que nascer numa estrebaria? Por que ele não nasceu num quarto? Por que ele não nasceu numa casa? Por que ele não nasceu num hospital? E teve que nascer numa estrebaria? Teve que ser colocado num coxo? Por quê? Você se perguntou isso? Na verdade, quando Jesus nasceu, ele teve que nascer numa estrebaria, porque na verdade era profecia dele nascer ali. A cidade, nós sabemos que ele nasceu em Belém porque era uma profecia. Em Miqueias capítulo 5, 2 fala assim: E tu, Belém Efrata, és uma cidade pequena, mas de ti vai sair o que há de reinar em Israel. Então, na verdade, era uma profecia a respeito de Jesus, que ele deveria nascer em Belém. Mas por que ele tinha que nascer numa estrebaria e tinha que ser colocado numa manjedoura? Por quê? Já se perguntou sobre isso? Vou lembrar você de uma outra coisa. Você já se parou para pensar por que a Bíblia fala assim, quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, está em João capítulo 1, verso 29, se você quiser abrir a sua Bíblia aí. Se você que está me acompanhando é católico, você já deve saber isso aí. Toda missa o padre repete a mesma coisa. Então, para você não é uma coisa estranha, eu não estou falando nenhuma coisa estranha aqui para você, tá certo? Mas se você não é católico, você talvez já ouviu falar também desse texto. João, capítulo 1, verso 29. Eu vou ler para vocês, está escrito o seguinte, ó. No dia seguinte, João, o Batista, viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos aqui que Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus. Por quê? Por que Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus? Essa história do Cordeiro ela remonta lá no Antigo Testamento. Tá? Ela, na verdade, é bem antes, bem lá no início de todas as coisas. Mas eu não vou chegar lá. Quando Adão e Eva pecaram, alguém morreu para que eles não morressem. Tá? A Bíblia diz, vamos voltar lá assim. Gênesis capítulo 3. Gênesis no capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 3. Depois que Deus ali deu a condenação para o homem e para a mulher, para Adão e Eva, tá? O verso 21 diz o seguinte: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Fez o Senhor vestimenta de peles. Alguém perdeu a pele para que Adão e Eva não perdessem a vida. Alguém perdeu a pele aqui. O verso diz: Deus fez vestimenta de peles. Por que Deus não fez vestimenta de algodão? Né? Algodão, linho. Por que a Bíblia fala vestimenta de peles? Porque alguém perdeu a sua pele para que Adão e Eva não pudessem perder a deles.
tá? E isso é mais exemplificado mais tarde. Nós vamos ler Êxodo no capítulo 12. Êxodo no capítulo 12. Antes, no capítulo 11, eu vou passar aqui uma pincelada, fala o capítulo 11, fala a 10ª praga, que é a praga dos primogênitos. O povo de Israel estava preso no Egito, sendo escravo no Egito, e Deus queria que o povo de Israel saísse de lá e fosse para a sua terra. E Faraó não queria deixar o povo de Deus sair. Então, Deus começou a mandar sinais sobre o povo do Egito para que o povo do Egito pudesse liberar e libertar o povo de Israel, que era escravo deles. E foi uma praga atrás da outra, e aquele povo não deixava o povo de Israel partir. O Faraó não deixava o povo de Israel partir. E aí, eis que chega a 10ª praga. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. O que aconteceu? Deus falou que ia passar um anjo da morte por todo o Egito. E esse anjo iria matar todos os primogênitos do Egito. Todos. O que é primogênito? O primeiro filho. O primeiro animal. Então, o filho mais velho. O animal mais velho. Então, quando o anjo passasse pelo Egito, todos aqueles que o filho mais velho iriam morrer. Ele lá fala, desde o primogênito do faraó, que se senta no trono com ele, até o primogênito do animal que pasta no campo. Então essa foi a praga. E aí eis que chega o verso 12. Que o verso 12 é o quê? Deus dando uma escapatória para todos aqueles que acreditavam na palavra dele. Ele falou e quem acreditar na minha palavra, vai fazer isso aqui e não vai acontecer nada com o seu primogênito. O que aconteceu no verso 12? Eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. Disse o Senhor, capítulo 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 desse mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família e um cordeiro para a sua casa. Se a família também for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, e fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então o que está acontecendo aqui? Deus falou para separar um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser morto e preparado. Tá? Então, ou seja, aqui está falando isso aqui. Verso 7. Tomarão o sangue e o porão em ambos os batentes, na viga da porta, nas casas e onde comerem. Então Deus deu uma ordem. Vocês vão matar o cordeiro, mas vão pegar o sangue dele e vão passar na porta. Vão passar no portal, no umbral da porta. Tá? Por que é que Deus pediu isso? Olha só, verso 12. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então nós vemos aqui o seguinte. Todo aquele que acreditava que o sangue do cordeiro na porta o livrava da morte, ele não tinha primogênito morto dentro da sua casa. Este foi o sinal que Deus deu. E naquele dia não morreu um primogênito dentre os israelitas. Não morreu. Por quê? Porque eles acreditaram em Deus e colocaram o sangue do cordeiro na porta. Eles acreditavam que aquele cordeiro os salvava da morte. Né? Então, o que aconteceu aqui? Nenhum primogênito dos israelitas, ou talvez até dos egípcios, eu não sei, né? A gente não sabe, a gente não estava lá. Quem acreditou, não teve ninguém morto dentro da sua casa. Então nós vemos aqui, em miniatura, o evangelho. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que salva. O Cordeiro que salva. Então, aqui, quem acreditou naquele Cordeiro, não teve morte na sua casa. E aí nós vamos para o Novo Testamento. Depois tem toda a questão das leis levíticas, quando a pessoa pecava, ela levava o cordeiro e tal. E aí chega no Novo Testamento. Nós voltamos lá em Lucas, no capítulo 2. E no capítulo 2, igual a gente leu aí para vocês aí, o que a gente leu? A gente leu que Jesus não nasceu numa casa, não nasceu no hospital, não nasceu numa cama. Ele nasceu aonde? Numa estrebaria. Nasceu numa estrebaria porque ele tinha que nascer na estrebaria. Quando os pastores
foram avisados, os anjos foram avisar, os anjos não foram avisar os fariseus. Os anjos não foram avisar os pastores, que eu falo assim, os líderes religiosos. Eles não foram avisar os líderes religiosos. Eles não foram avisar os ricaços. Não. Os anjos foram avisar quem? Os pastores. Pastor cuida de quê? De ovelha. Aqui eu tô falando de pastor profissão, de cuidador de ovelha, tá, gente? Não estou falando de pastor líder de igreja. Estou falando de pastor cuidador de ovelha. Tá? As pessoas que cuidam de ovelhas são chamadas pastoras. Pastores. Cuidam de ovelhas. Cuidam de cordeiros. Isso não quer dizer nada para você, não? Por que os anjos foram falar com os pastores? Por que os anjos não foram falar com os líderes religiosos? Não foram falar com o rei? Não foram falar com os sábios? Não, eles foram falar com os pastores. Isso é apenas uma pista sobre a missão de Jesus aqui nessa terra. Desde que ele nasceu, ele já era um cordeiro. Ele nasceu como um cordeiro, porque cordeiro não nasce em quarto, cordeiro não nasce em hospital, cordeiro não nasce em casa. Cordeiro, sabe onde é que cordeiro nasce? No curral, na estrebaria, no lugar onde os animais dormem, no lugar onde os animais ficam. Então Jesus tinha que nascer numa estrebaria, porque ele era um cordeiro desde o seu nascimento. E ainda mais, a Bíblia diz, lá em Apocalipse, se você quiser abrir aí, ó, em Apocalipse, eu vou achar aqui Apocalipse, logo no início de Apocalipse. Deixa eu achar aqui, ó. Aqui, cadê? Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz assim, ó. Todos que habitam sobre a terra adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, em letra maiúscula, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, ou seja, Jesus, ele já é um cordeiro morto desde a fundação do mundo. Mas como assim? Cordeiro morto desde a fundação do mundo? O que significa? Não, ele estava destinado a morrer pela humanidade desde a fundação do mundo. Desde que, antes do homem pecar, Jesus já estava separado como um cordeiro, pronto para morrer se o homem pecasse. É por isso que a Bíblia diz aqui, morto desde a fundação do mundo. A partir do momento em que Adão e Eva pecou, Jesus já sabia que ele iria morrer. Ele já sabia. Então, quando ele veio aqui a essa terra, ele já nasceu já destinado a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Jesus nasceu na estrebaria. Ele não nasceu na estrebaria porque todas as hospedagens estavam cheias, não. Aquilo foi providencial. Deus providenciou que as estrebarias, que as casas, que os hotéis, que tudo ali em Belém estivesse cheio. Providenciou. Porque o Cordeiro de Deus não nasce em casa. O Cordeiro de Deus não nasce no hospital. O Cordeiro de Deus não nasce num lugar onde as pessoas nascem. O Cordeiro de Deus, ele nasce na estrebaria. Cordeiro nasce em estrebaria. Cordeiro nasce em curral. Então Jesus tinha que nascer no curral. Os anjos foram chamar os pastores, aqueles cuidadores de ovelha, porque, na verdade, quem se preocupa com ovelha é cuidador de ovelha. Líder religioso, nesse caso que eu estou dizendo aqui, tá, gente? Profeticamente, tá bom? Estou falando aqui biblicamente. O líder religioso não está preocupado com ovelha. O rei não estava preocupado com ovelha. Não. Quem estaria preocupado com a ovelha? O pastor. E é por isso que aqueles cuidadores de ovelha que estavam ali de noite, olha para você ver. Nessa hora que Jesus nasceu, os líderes religiosos estavam tudo dormindo. O rei estava dormindo. Os sábios ali daquele lugar estavam tudo dormindo. Mas os pastores estavam acordados. Os cuidadores de ovelhas estavam acordados, cuidando das suas ovelhas, esperando o cordeiro. E eles foram chamados para adorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Jesus nasceu na estrebaria. É por isso que Jesus foi colocado numa manjedoura, num coxo, e não num bercinho como nós colocamos nossos filhos hoje, ou como nós já fomos colocados quando nós éramos crianças. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo desde a fundação do mundo. Jesus hoje, ele continua sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele já veio aqui nessa terra, nasceu um dia como cordeiro e morreu como cordeiro, foi imolado na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Qual é a nossa resposta a essa decisão que ele teve voluntária de ser um cordeiro? Qual será a nossa resposta? Será que nós vamos fazer como os pastores? Nós vamos lá visitar? Ou como os magos? Já falei sobre os magos aqui. Os magos lá que vieram, né, os sábios do Oriente que vieram visitar Jesus, bem longe vieram visitar Jesus. Ou nós vamos fazer como o rei lá, Herodes, né? Eu vou matar aquelas crianças de 2 anos para baixo tudo, que aí eu mato o rei. Eu mato ele, não quero ele não. Muitas vezes nós estamos matando Jesus no nosso coração, na nossa mente, no nosso proceder diário, como Herodes fez com aquelas crianças de 2 anos para baixo. Jesus veio a essa terra e ele já veio causando morte. Essa que é a verdade. Quando Jesus nasceu, eu já falei sobre isso, lá em Mateus, no capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia também e ler. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes queria matá-lo. E aí o anjo avisou para sair de lá, né, para Jesus fugir do Egito, para o Egito com Jesus. E Herodes chegou na cidade e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E foi uma grande carnificina. Não quero nem imaginar uma coisa dessa, mas foi o que aconteceu. Muitas vezes nós também estamos matando Jesus dia a dia com o nosso proceder diário, com as nossas decisões diárias. Né? Hoje Jesus não é mais um bebê, não é mais uma criança. O mundo pode falar isso, mas ele não é. Hoje ele está vivo e reina por todos os séculos, e ele está à destra do Pai, está no céu. E ele voltará para buscar quem acredita nele. Da mesma forma que aconteceu lá no antigo Israel, aqueles que acreditavam no Cordeiro, no sangue do Cordeiro na vega da porta, esses serão salvos. Ninguém é obrigado a passar sangue na vega da porta. Ninguém é obrigado a aceitar o Cordeiro. Mas nós temos que ter em mente o seguinte: a vida só existe nele. Só nele. Se você está procurando vida em outro lugar, a vida é passageira. A única vida que é eterna é no Cordeiro. Que tal nós fazemos igual aqueles pastores? Aceitar o chamado de Deus e ir adorá-lo. E eu quero também, para terminar, no mesmo capítulo 2 de Lucas, no verso 25, aqui quando Jesus já estava sendo apresentado no templo, verso 25 fala assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha só, era um homem que estava esperando, mais um, né? Além daqueles pastores lá, esse também esperava a redenção de Israel. E fala o verso 26, foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ou seja, ele teve uma revelação: olha, você não vai morrer, você vai ver o Cristo. Antes de você morrer, você vai ver. E aí o verso 27 diz: movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele fazerem conforme a lei ordenava. Simeão tomou então nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Então, ou seja, aqui nós vemos Simeão, uma pessoa que esperava a vinda de Jesus. E aqui ele teve Jesus nos braços. Ele teve a chance de ver o rei. Ele teve a chance de ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele aqui faz uma profecia, mostrando que realmente era o Cordeiro. Quem era Jesus e o que ia acontecer com Jesus? O verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Aqui a Bíblia fala claramente: Maria, a mãe. Você, mãe. Olha só, o que vai acontecer com você? Olha. Essa criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se revele os pensamentos de muitos corações. Ou seja, Jesus veio e vai dividir. Vai ter gente a favor dele e gente contra ele. Tá? E aí vem o verso 35. E uma espada atravessará também a tua própria alma. Então, ou seja, aqui Simeão, ele fala o quê? Ele fala com Maria que ela vai sofrer muito.
Uma espada vai transpassar ela. Isso aqui é uma profecia do que iria acontecer com Jesus. Então Jesus era um preparado desde o nascimento, que ele nasceu aqui, né? Desde a fundação do mundo. E desde quando ele nasceu, já havia todas as pistas de qual era a obra de Jesus aqui nessa terra. Ser o Cordeiro de Deus. Estamos nós prontos a aceitar essa missão que Jesus cumpriu? Uma missão tão pesada, uma missão tão dolorida desde que nasceu? Qual será a nossa resposta? Nós vamos rejeitá-lo, vamos tentar abafar, vamos tentar matar ele, vamos tentar sumir da nossa vida, como Herodes fez? Ou nós vamos fazer como os pastores, como Simeão, que esperava Jesus, como os pastores que foram visitar Jesus? Essa é a hora da decisão. Estamos aí diante de mais um Natal, mais uma comemoração, o mundo todo comemora, né? Tem países que nem acreditam em Jesus e comemoram o Natal. O Japão, por exemplo, é um desses. O Japão tem um dos natais mais iluminados de todo mundo. Mas eles querem o Natal, mas não querem o Cristo do Natal. Eles não acreditam no Cristo do Natal. Em muitos lugares também o Natal, o Jesus já foi substituído pelo Papai Noel. O Papai Noel tomou o lugar, o bom velhinho tomou o lugar de Jesus. Tem uma charge na internet que eu estava até vendo ontem, já compartilhei essa charge no Facebook, e ontem eu estava vendo ela, onde aparece as crianças, aparece Jesus, e as crianças pareciam que estavam correndo para Jesus, elas passam reto para Jesus e vão no bom velhinho, no Papai Noel. O Papai Noel substituiu Jesus em muitas culturas. Muitas culturas nem sabem quem é Jesus. Tem gente que sabe o que é Natal, mas não sabe qual é o significado do Natal. Natal de quem? Virou uma data comercial muitas vezes? Será que isso também está acontecendo com você? Muitos também acham que o Natal também é um feriado para se beber, encher a pança meia-noite, né? Uma completa destemperança, né? Como diz, encher de gula, comer, dia 25 nem levanta da cama, de tanta dor de barriga. E aí? Será que é o seu caso também? E eu fico pensando que enquanto muitos de nós temos o que comer dentro da nossa casa, muitos estão na rua e não têm o que comer. Estão debaixo da ponte. Ou nem ponte tem. Crianças, velhos, idosos na rua, sem nada. Será que nós não deveríamos também pensar sobre isso? O que o Natal é para nós? O que a vida de Cristo nos ensina? O que a vida de Cristo nos ensina? Será que a vida de Cristo, será que Jesus veio a essa terra para que nós possamos só pensar em comer quando chega o Natal, comer e mais nada? Ou será que Jesus veio para dar um novo sentido para a nossa vida? Vamos meditar sobre isso. Essas festas de fim de ano aí, quem comemora, pense bem, o que você está comemorando? Só um feriado? Ou você está pensando aqui no que Jesus foi capaz de fazer, no sacrifício que Jesus foi capaz de fazer para salvar você e a mim? O que você está fazendo? Qual é a sua missão aqui nessa terra? Porque a missão de Jesus nós já sabemos. E a nossa? Nós possamos meditar nesse Natal. Essa data aí, que não é o nascimento de Jesus, como eu disse no início. Não é. Mas que muitos pegam para lembrar o nascimento de Jesus. Que Deus possa nos abençoar e nos fazer pensar que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não nasceu em berço esplêndido. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nasceu num coxo, numa manjedoura. Foi colocado numa manjedoura e nasceu num curral. Ele nasceu num curral, porque ele era um cordeiro. Vamos fazer uma pequena oração. E aguardo você no próximo vídeo. Obrigado, Senhor Jesus, por ter sido nosso cordeiro, por nos livrar dos nossos pecados, por descer aqui à terra para tirarmos da morte certa. Obrigado por tudo. Que todos nós possamos pensar nisso e colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Em nome de Cristo. Amém.
Então, até o próximo vídeo. E se você tiver aí alguma dúvida do que Jesus fez por você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Pega um evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, são 4 evangelhos. Faça um plano de você ler um capítulo por dia para você ver qual é a missão que Jesus teve ao te salvar aqui. Que Deus os abençoe.